Muito boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de amor. Que o Mestre Jesus envie do seu coração esses fluidos benéficos a repousar nas nossas frontes, a repousar nos encarnados, nos desencarnados, todas as formas de vida que aqui se apresentam, aqueles que nós trouxemos conosco e nem sabemos, aqueles que estão lá em casa e vão receber também. Então vamos unir, uma congregação, todos nós juntos, irmanados e fraternos, nesta alegria deste encontro para falar do Evangelho de Jesus. Então, eu convido a todos, vamos fechar os olhos e orar, pedindo a Deus, nosso Pai, que abençoe esta palestra, Senhor, porque é para falar do Teu amor, é para falar dos recursos que chegam a todos nós diariamente para evoluirmos, para crescermos. Abençoa, Senhor, quem fala, para que eu não tenha pretensão de achar que a palestra é minha, mas um trabalho da seara. E abençoa quem ouve, Senhor, porque tem que penetrar no entendimento, na compreensão, e isto também a mim que vou falar e que vou ouvir. Então, Senhor, eu peço, abençoe a todos nós neste momento e também aceita o que faremos agora de coração, que é a oração que Jesus nos ensinou para fazer esta ligação, para fazer esta ponte, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Bom, meus irmãos, o título da palestra de hoje é O Pai é Nosso. Essa palestra ela estava pronta para a semana passada. Eu errei o calendário, cheguei aqui achando que ia ser a minha palestra e não era da nossa irmã Cecília. E aí, foi uma lição para mim. Eu vou dividir com vocês por que é uma lição para mim. Porque na minha cabeça, semana passada é Dia dos Pais. Quem melhor receberia esta homenagem senão Deus, nosso Pai, que é o Pai de todos nós. Mas, creio que a espiritualidade amiga está me falando que não era o Dia dos Pais para homenagear Deus, nosso Pai. Porque o Dia dos Pais, de Deus, nosso Pai, são todos os dias. Então, eu entendi o recado. Eu posso fazer essa palestra semana passada, essa semana, em dezembro, em fevereiro, em qualquer data. E vai continuar tendo a mesma força. Porque o nosso Pai merece essa homenagem. E merece que nós o louvemos, o adoremos diariamente. E não só no Dia dos Pais. Mas o que falar de Deus? O que falar do nosso Pai? O que dizer que já não acalentamos no nosso coração? Então eu pensei, refleti. E aí eu fui buscar no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também do Evangelho de Jesus, Mateus 7:11, que vem falar pra gente que Deus,
Ele nos dá tudo o que a gente precisa. Vem falar pra gente que Deus cuida de todos nós. Como que Jesus falou isso? Jesus falou assim: pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, abre-se-vos-á. Pois qual de vós que teu pai, teu filho, lhe pede um pão e dá uma pedra? Ou pede um peixe e dá uma serpente? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos teus filhos, quem dirá Deus, nosso Pai, que está nos céus, que dará os verdadeiros bens àqueles que procuram? A gente precisa interpretar o que Jesus quis dizer. Então vamos por parte. Primeiro, pedir, buscar, bater. Posso pedir uma casa? Um carro? Posso pedir beleza física, fama, sucesso, muito dinheiro, muito poder? Posso pedir. É isso que ele vai me dar? Isso é efêmero. E Jesus está falando que esse pai aqui, ele dá boas coisas. Isso é efêmero. Se nós pararmos para analisar, Jesus, quando foi criado, lá no mundo dele, ele passou por todas as provas. E o mundo dele existe hoje? Não existe mais. Porque todos os bens materiais são efêmeros. Como que Deus, nosso Pai, vai dar uma coisa boa pra gente e é um bem material que vai deixar de existir? Então, quando a gente analisa isso que Jesus falou, a gente primeiro precisa se colocar no lugar da ação. Porque Jesus fala, pede, busca, bate. Ele não fala, fica aí, abre as mãos que vai cair. Não. Ele pede para a gente fazer uma ação. Essa ação de ir ao encontro. Mas eu não sei bem do que eu estou indo ao encontro. Mas se o meu coração pede, se eu estou impulsionada, se eu quero, as coisas começam a acontecer. E os verdadeiros bens, eles nos são dados. E qual seria este verdadeiro bem? O que a gente pode imaginar que Deus quer nos dar a todos nós? Bom, no livro Pensamento e Vida, capítulo 30, uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, a fala é de Emmanuel. Ele vem falar pra gente que o amor é uma obra divina. Pasmem, vocês não criaram o amor, eu não criei o amor. O amor não nasceu do meu coração quando meu filho nasceu, minha filha nasceu, quando eu olhei para os meus pais e entendi que eram meus pais e eu os amei. Não, nós não criamos amor. O que a gente chama de amor é doente ainda, né? Nós estamos aprendendo. Mas o verdadeiro amor é criado somente por Deus. Somente Ele ama. E o que essa leitura vem falar pra gente é que Deus ama desde o primeiro momento da nossa criação. É que Deus ama quando a gente cria Ele lá no protozoário, lá no reino vegetal, lá atrás. E aí a gente vai evoluindo, mas o amor é o mesmo, não muda. O amor de Deus pela larva é o mesmo amor por um
um ser angelical. Não mudou a intensidade. A gente vai crescendo, a gente vai errando e vai pegando os descaminhos que nos levam cada vez para longe. E aí a gente vai, às vezes, perdendo direito a um mundo, vai para outro mundo, né, para aprender, começar tudo de novo. Mas o amor de Deus é o mesmo. A diferença está em qual distância para eu sentir. Qual é a distância? Eu ainda estou na larva? Eu estou mais próximo do ser angelical? Qual a distância que eu estou de Deus? E aí, mas como que eu fico perto de Deus? Eu li uma historinha bem bonitinha esses dias, e eu modifiquei ela um pouquinho para exemplificar, né? Ela fala o seguinte, que se eu estiver aqui, olhar para o céu, e estiver passando um Boeing, maior que tem, eu vou enxergar ele bem pequenininho, muito ínfimo. E dependendo do percurso que ele faz, a nuvem vai tampar e eu não vou enxergar nada. Mas se eu sair daqui, for lá no aeroporto de Guarulhos, esperar ele pousar e ficar embaixo dele, ele é grandioso. Eu vou olhar estupefada. Quantas pessoas cabem aí dentro? Então, o que determinou o tamanho foi a distância que eu estava deste Boeing. Então, quando a gente faz a reflexão, que distância estou do Pai? O que o Pai está representando na minha vida? Ele é muito grande? Ele é maior que os meus problemas? Ele é maior que o meu egoísmo? Ele é maior que o meu orgulho? Ele é maior do que as minhas mazelas, as minhas misérias morais? Esse Pai é como na minha vida? Sabemos que Ele é grande, isso é indiscutível. Nós não temos nem a mínima ideia, inimaginável, entender o tamanho de Deus, a grandiosidade de Deus. Então, não é isso que eu estou discutindo. O que eu estou discutindo é que tamanho Ele tem na minha vida. Que tamanho Ele tem sobre o meu dia a dia. O que a minha rotina faz com o tamanho de Deus. E a nossa querida irmã, Madre Teresa de Calcutá, ela descobriu um segredo de ficar próxima de Deus. E esse segredo transformou a vida dela, mas transformou muito mais a vida de outras milhões de pessoas. Porque aqueles que foram tocados diretamente por ela e aqueles que foram tocados indiretamente por ela, encarnados e desencarnados. Quando um dia, na vocação religiosa dela, crente que ela iria se enfiar num convento para o resto da vida. E aí, numa estação de trem em Calcutá, ela ouve um andarilho maltrapilho, doente, faminto, miserável. Um cheiro fétido. E ele estica as mãos para ela. E ele fala, tenho fome. Mas nesse momento ela não ouviu este irmão. Neste momento ecoou nela a voz de Deus. A voz de Deus, quando ele disse que Mateus 25:40, quando fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que estará fazendo. E ela entendeu isso de uma tal forma que ela entregou a vida dela. Ela fez deste trabalho de recolher os moribundos, os desvalidos, os esquecidos da sociedade. Ela fez uma bandeira de vida dela. E ela exemplificou com sangue, com suor, com muita labuta. Pequenininha, franzina, gigante, perto de muitos de nós. Gigante. E aí, Madre Teresa, um dia, recebeu uma visita de um ilustre da sociedade. E aí ele foi visitar, ele queria conhecer o trabalho dela de perto. Ele imaginou que eles iriam
poderiam ficar conversando, batendo um papo e ela contando, mas ela não tinha tempo para isso. E o que ela fez? Olha, quer conhecer o meu trabalho? Me segue. E saiu andando pelas ruas. Achou um moribundo, maltrapilho, todo cheio, coberto de feridas, purulentas, fétidas. E ela pegou os apetrechos dela e ela se ajoelhou. E ela limpou. E ela trocou a roupa. E ela deixou ele perfumado, acolhido nos braços dela. E ele deu o último suspiro. E ele morreu em paz. E este visitante olhou a cena e disse: madre, eu não faria isso nem por 1 milhão. E ela respondeu em toda a simplicidade e humildade dela: nem eu, meu filho, não faria por 1 milhão. Porque ela não faz por dinheiro, ela faz por amor. Porque ela entendeu que distância tem Deus na vida dela. Ela entendeu que para que Deus fique próximo da gente, a gente tem que saber o nome do vizinho. O nome daquele que às vezes é uma pedra no nosso sapato, as dores dele. Ela aprendeu que as mazelas do outro impactam diretamente na nossa vida. Ela aprendeu que aquele revoltado, cruel, aquela pessoa tem uma história e ele se revoltou por algum motivo. Ela entendeu que o papel dela era amar, porque o amor cura multidão de pecados. Ela entendeu isso. E ela viveu ensinando, exemplificando. Em cada próximo dela, ela ficava um pouquinho mais próximo de Deus. E assim ela seguiu. Mas não é fácil, né? Aquele colega de trabalho, né, que pisa no nosso calo, aquele familiar que às vezes não entende o nosso coração, né? Nós mesmos, que nós todos os dias, Senhor, olha, eu vou ser uma filha melhor. Aí no primeiro impulso se perde. Mas a gente não pode desistir. Não podemos desistir, não é só por nós. Não podemos desistir porque é da lei que Deus nos ama. Não podemos desistir porque Deus toma conta de nós. Não podemos desistir porque nós não temos desculpas. Deus mandou Moisés, Deus mandou Jesus, Deus mandou o Consolador prometido. E Deus manda para todas as outras religiões pessoas que são missionários, que vêm trazer. E o que todos eles batem na mesma tecla? Amar e perdoar. Amar e perdoar. O que João Evangelista, quando não conseguia mais ter energia para nada, dizia? Amai e perdoai. Não saía nem a voz mais, mas ele, amar e perdoar. E o que a gente está fazendo aqui? Quando a gente está na condução e aquela pessoa um pouco mais, nervosa, um pouco mais bruta, ela nos olha com cara feia ou dá um empurrão. Qual é a primeira atitude nossa? É já se armar. Cadê o amar e perdoar? É fácil amar quem ama a gente. É muito fácil. A gente precisa fazer como Jesus fez lá na cruz. Pai, perdoa. No mesmo momento. Acabou de ser crucificado. Pai, perdoa. É isso, é instantâneo. A gente precisa aprender o instantâneo. E aí Deus vai ficando cada vez maior na nossa vida, porque Ele cuida. E quando Ele fica grande na nossa vida, nós ficamos mais cheios das nossas potencialidades. Nós vamos crer muito mais no que a gente é capaz. Nós vamos poder ajudar na seara divina. Olha que maravilha! Esquecer de mim e pensar no próximo. Deixa que de mim Deus cuida. Deixa eu ir ali ajudar o próximo. De preferência aquele que me dá bastante trabalho. Para perseverar bastante. E aí, sabendo que Deus cuida o tempo inteiro.
Por que que a gente não dá um passo? E eu fico analisando também que nós estamos aqui nesse tempo tecnológico, no tempo da internet, tudo é moderno. Tudo é moderno. E a gente esquece que muitas coisas antigas traz muito mais ensinamento, muito mais valores do que as coisas de hoje. E aí, eu vou contar aqui um ritual. O ritual de passagem dos índios Cherokee. É belíssimo, porque eles realizam este ritual periodicamente. Quando um jovem índiozinho já está na idade de passar da vida de menino, da sua infância, que lá é muito cedo, para a idade adulta, lá é bem precoce, ele precisa passar por um ritual. Esse ritual é secreto, só quem sabe é quem já passou e fica de boca fechada, não pode contar para ninguém, porque cada um tem a sua própria história no ritual. E aí, um belo dia, o pai desse jovem índio o leva montanha acima, longe. Aí, ao pôr do sol, coloca uma venda neste índiozinho. Este índiozinho vai passar a noite inteira no pico desta montanha. E aí, ele está vendado. Ele não pode se mexer um músculo. Ele não pode tirar a venda. Ele não pode gritar. Ele tem que dominar os medos dele. Ele está só. E aí, o sol se põe. Tudo fica escuro. E ele está lá. Insetos podem picá-lo. Ele não pode reclamar. Animais perigosíssimos podem aparecer, mas ele não pode se movimentar. Imaginem o urro do vento. É um animal que está se aproximando? Imaginem a chuva, se tiver. Imaginem os perigos de uma floresta a noite inteira imóvel no cume da montanha. Se ele desistir, ele sabe que ele será um derrotado. Então ele persevera. Os músculos desfalecem, mas ele persevera. E ele fica suando, mas ele se segura, ele não chora. Porque o pai dele passou por isso. E se o pai dele está ali, lá na tribo, é porque ele venceu. Não posso desistir. Eu fico imaginando a angústia, porque isso não é uma lenda. Eu fui atrás. Isso é um ritual. Os índios, eles passam por isso. E outros rituais, mas esse daí, dos índios Cherokee, famosíssimo. E aí, ao despertar do sol, olha, quando o sol se põe, ele põe a venda. Ao despertar do sol, sentindo que o sol toma conta do seu ser, ele pode tirar a venda. E quando ele tira a venda, o que ele descobre? Que ele nunca esteve só. O pai dele estava a noite inteira velando pela segurança dele. O pai dele o cobriu de amor, de atenção. Mas ele não sabia. Porque não precisa. Porque Deus é assim. A gente não precisa enxergar. Basta saber que não estamos só. Basta saber que o Pai vela por cada um de nós. E é esse o trabalho do Espiritismo, é esse o trabalho das religiões que vem falar do amor ao próximo. Amar o próximo é amar a si mesmo. Porque quanto mais se ama, a gente sente o amor de Deus e reflete no outro.
recentemente, os dirigentes dessa casa estão nos convidando para ensacar as cestas básicas. Mas por quê? Nossa, mas tem tanta gente, outra pessoa podia fazer. Mas a explicação é maravilhosa. É porque quando a gente está fazendo esse trabalho, a gente está deixando as nossas vibrações. Nós estamos deixando a impressão digital ali. O fluido, quando você pega aquele mantimento, coloca na sacola, os fluidos que você está dispensando, eles são úteis. E a gente não tem ideia. Porque a gente acha que ajudar o próximo é dar o pão. Ajudar o próximo é mandar o dinheiro aí para o Criança Esperança. Mas não é. Isso é o menor. Ajudar o próximo é pegar o nosso tempo. O nosso tempo. Porque uma coisa que nós temos, de fato, é o tempo. A partir do momento que a gente nasce, até o momento que a gente vai desencarnar, é esse tempo que vai determinar se eu vou sair vitoriosa ou não. É esse tempo que é meu, isso é meu. O dinheiro, eu sou uma depositária dos bens divinos. Mas o tempo é meu. Eu posso pegar o meu tempo e ficar lá em casa assistindo novela. Eu posso pegar meu tempo e ficar na esquina falando da vida alheia. Mas eu posso pegar o meu tempo e visitar um orfanato. Eu posso pegar o meu tempo e visitar um asilo. Eu posso pegar o meu tempo e ser melhor para os que estão em casa comigo. E parar de limpar a casa e sentar e jogar um jogo com meu filho. Porque isso vai fazê-lo com que ele fique cheio de si. Ele é importante. Eu parei o que eu estava fazendo para ficar com ele, porque ele é importante. Então, o nosso tempo, ele é uma dádiva, quando a gente sabe usar direito. Porque quando a gente usa errado, ele é o que vai nos levar à derrocada. Então, como que eu uso o meu tempo? Então, até aqui, a gente falou que Deus vai dar os verdadeiros bens. Qual é este verdadeiro bem? Até aqui nós falamos que o tamanho de Deus na nossa vida é medido pela distância que estamos dele. Falamos que o amor ao próximo é o que nos liga ao Pai. E estamos falando que o nosso tempo é o que vai determinar se sairemos vitoriosos ou se sairemos com mais dívidas. Mas todos nós aqui, todos, indistintamente, incondicionalmente, todos nós aqui temos direito à herança. A herança divina. A herança porque quando eu tenho os meus filhos, o que eu vou deixar para os meus filhos? Os bens que são meus. Se eu tiver bens, os bens que são meus passam para os meus filhos. Então, uma casa, um carro, cada um tem os seus bens, né? Mas isso é a herança que nós devemos deixar para os nossos filhos? Não. A herança que devemos deixar para os nossos filhos é, olha, me bateram aqui, mas eu também dei esse outro lado aqui. Porque ele ensinou isso. E eu não posso ser maior que ele. Ah, eu sou orgulhosa, se bateu vai levar. Mas eu sou mais orgulhosa. Eu sou maior que ele? Não, eu não sou maior que ele. E ele ensinou que não é para revidar. Então, o que a gente ensina para o nosso filho? A gente ensina para o nosso filho que amar e perdoar. E aí eu gosto muito de falar também que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, para a gente fica um pouco deslocado, porque a gente não consegue nem se amar. Mas aí, quando a gente lembra que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas, assim como eu vos amei, a gente sai da nossa pessoa pecadora e a gente vai ao encontro da pessoa de Jesus, de uma pessoa forte, de uma pessoa humilde, de um modelo para que nós possamos seguir. Então, essa é a herança que a gente deixa para os nossos filhos. Mas, e a nossa herança? Quando a gente foi criado lá
lá atrás que Deus nos amou, né? Continuando em Emmanuel, na psicografia de Emmanuel, do Pensamento e Vida, capítulo 30, ele fala que o amor é um fluido. Gente, o amor é palpável. Dá para pegar. Dá para pegar o amor. Olha que coisa incrível. Não é um sentimento abstrato. Como que eu pego o amor? Quando eu te abraço, quando eu te perdoo, quando eu faço por você o que ninguém fez, quando todo mundo aqui está junto, quando todo mundo aqui esquece de si para fazer para o outro, porque o fluido vem de Deus e a gente comunga desse fluido. E tem a Escritura. Dessa herança divina tem a Escritura. E a Escritura, ela está em João 13, 34 e 35, que é: amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. Essa é a Escritura. E tem o caminho, porque Jesus é o tutor da Escritura. Tem o caminho. E o caminho, ele está em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o que eu vou fazer lá no caminho com Jesus? Eu vou buscar a minha herança. Qual a minha herança? O fluido universal, o amor de Deus. Isso é a herança. É a herança quando a gente chegar num ser angelical e co-criar com Deus. E sermos também responsáveis como Jesus assim é. Porque esse é o caminho. Ele é o caminho. E ele fala que a gente pode fazer o que ele fez e muito mais. Então ele está tutelando a Escritura. E a gente tem direito. Mas, para receber, a gente precisa ficar bem próximo de Deus, amando o próximo. Então, essa noite, o recado foi esse. Que Deus abençoe a todos nós, o nosso entendimento. Abençoe, né? Que possamos interiorizar, que possamos sentir esse amor, que possamos nos colocar no lugar de filhos benditos. O dirigente dessa casa fala uma coisa, e eu gosto de repetir muito para mim, que quem eu sou hoje é daqui para frente, porque quem eu fui lá atrás não determina mais a minha vida. O que eu fui para trás já foi, me serviu de uma escola, um aprendizado. Daqui para frente é o que vai determinar. Então, é assim. E eu convido a todos, os de casa, os daqui, todas as formas de vida, todos os seres da criação, para que juntos possamos fechar os olhos e agradecer a Deus por este bendito encontro, Senhor, onde é a Tua palavra, é o Teu Evangelho, é o Teu amor que está sendo espargido em todos nós. Neste momento, Senhor, nós vibramos amor. E nós entregamos esse magnetismo nas Tuas mãos de misericórdia, para que seja, Senhor, capacitado e entregue aquele necessitado que o Teu coração sabe, Senhor, que possamos ajudar nesta seara. É ínfimo, mas é de coração. Senhor, abençoa todos os nossos irmãos dos dois planos da vida. Abençoa os necessitados do pão, do corpo e do espírito. Levai, Senhor, a água da fonte viva do Teu amor. Que seja, Senhor, louvado Deus nosso Pai para todo o sempre, e nós, de joelhos em espíritos, assim o adoramos. E assim pedimos a Deus, nosso Pai, a permissão para findar a palestra desta noite, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, eu agradeço a todos pela atenção, agradeço por esses fluidos de amor que partem de vocês, agradeço a compreensão e peço desculpas caso eu não tenha me feito entender, mas os dirigentes da casa poderão nos auxiliar nisso. Tenham uma boa noite, que retornem com Deus para os seus lares.